colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus e iniciar mais uma escola dominical. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus cuja santa presença nós estamos, não por merecimento, não, Senhor, por nossas próprias condições, mas pela tua infinita misericórdia e teu eterno amor. Meu Pai amado, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, nos confessamos, ó Pai Santo, assumimos a posição de negligentes, a posição de pessoas falhas e imperfeitas, Pai, para que em nós habite a tua misericórdia, para que toda a excelência seja de poder sobre a nossa vida seja do Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que tu toque no entendimento de todos nós, a começar por mim, Pai, para que possamos ter um perfeito entendimento da tua santa palavra, Pai, orientado pelo teu Santo Espírito, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Sentar. Irmãos, nós vamos falar de um assunto hoje. Quando eu falo essa frase, não é diferente o assunto, é Bíblia, é a palavra de Deus. Só que nós vamos falar sobre o jugo de Cristo. O jugo de Cristo. Já foi comentado em outros estudos e tudo tem relação. Antes de mais nada, vamos deixar aberto já no versículo chave, no texto chave, que é Mateus 11, capítulo 11. Deixa aberto no capítulo 11. Mateus 11. Então vamos fazer uma leitura do texto, são 3 versículos, e aí nós vamos parar, não vamos comentar versículo nenhum. Eu quero fazer uma introdutória com os irmãos, para os irmãos entenderem, e tem a ver com uma observação minha, particular, que eu tive durante a minha vida e me chamou a atenção. E eu não sabia que muitos anos depois isso teria a ver com o entendimento dessa parte. Falar como o Jack Palance apresentava o programa Acredite Se Quiser, e fala, acredite se quiser, ou seja, está nas tuas mãos, ver se você crê no que eu estou falando, ele falava, né? Vamos ler, pedir a Joyce para ler. A Joyce vai ler o 28, a irmã Elizabeth vai ler o 29 do 11 de Mateus, e a Silvia vai ler o 30, a começar pela Joyce. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmã Elizabeth. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim. Ótimo. Eu creio que aqui até se chegasse uma pessoa recém-convertida ou que tem uma afinidade pela palavra de Deus, conheceria esse trecho. Esse trecho é muito pregado. Esse trecho é comentado no livro que a irmã leu do Peregrino. Esse trecho é feito explanações sobre ele. É um trecho que fala para a igreja assim de uma forma terna. Eu nunca vi nenhuma pregação acerca desse texto ter um cunho de exortação e admoestação. Nunca. Parece que esse texto de Mateus, ele tem parece uma poesia na mão dos líderes. Eles pegam e falam, pronunciam isso até em forma de prosa, sabe? Como se tivesse um ritmo, como se tivesse uma leitura musical, e todo mundo recebe isso, e todo mundo absorve esse texto e não entende. Mas acha bonito. É como aquela palavra que nós sabemos usar no dia a dia, não é isso? Aquela palavra diferenciada que nós usamos no dia a dia, usamos, colocamos ela, sabemos como colocar, mas não sabemos o que significa. Por quê? Porque aprendemos as colocações dela. Toda vez que eu vou falar essa frase, eu posso falar isso. Toda vez que eu vou falar essa frase, eu posso falar isso aqui, ó.
Era esse slogan, né? Isso, na verdade eu acabo não sabendo o significado, mas eu sei que é para colocar nessa situação aqui. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos para a gente iniciar. E vai parecer que é historinha, mas não, é sério, porque eu fiquei pensando nisso a semana toda. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu viajei, de uma viagem dentro do estado do Rio, eu fui para Xerém, na casa dos meus tios, e eles viviam numa zona bem rural. Não era fazenda, mas era zona rural, aquela estava começando a lotear, e era perto da encosta da Serra da Mantiqueira. E eu fui para lá, a casa era rústica, casa de barro com bambu, e aí por aí vai. Não precisa entrar em mais detalhes, tudo assim. Não tinha energia elétrica, mas era divertido, eu gostava de ir lá, porque eu vi uma coisa diferente. Eu fiquei umas 5 dias lá. No segundo dia eu acordei, junto com meus primos, e nós falamos assim, vamos ver a vacaria. A vacaria? Vamos ver a vacaria, vamos embora. Saímos assim, no quintal, a cerca de arame, e tinha estrada de barro. E nisso, um vizinho deles estava conduzindo seus bois. E eu fiquei observando, aí o meu primo, você está vendo ali, ó, aquilo que tem no boi, aquilo é canga. Qual é canga? Eu falei assim, era um aparelho de madeira que ficava no pescoço assim. E ele falou assim, aquilo serve para guiar o boi. Aí como falou, a gente ia caminhar para a estação, a gente ia caminhar dali até uma cachoeira, um largo, que os bois iam comer uma grama que tinha ali e tinha uma cachoeira, a gente ia aproveitar para tomar um banho. E eu perdi a intenção da cachoeira, que era que eu queria ir, e comecei a observar, com 5 para 6 anos de idade, ele levou novinho, eu lembro, 5 para 6 anos não, eu já estava no primeiro ano, 6 para 7 anos. E eu fiquei observando aquele homem forte, levando o boi, ele levava o boi pela canga, com o dedo assim, ó. Ia levando assim, mas aquilo era de segurar, e aquilo servia para amarrar alguma coisa tipo arado, se precisasse, ou até um aparelho de carga, tipo assim, que fosse puxar. O boi puxava por ali. E eu fiquei observando, eu não me lembrei mais de cachorro, assim, que coisa interessante, o animal está indo tranquilamente com isso. E ele ia do lado, teve uma hora no meio do caminho, que era mais ou menos daqui para Preguiça, que, mais ou menos 1 quilômetro, que ele largou. Ele largou, ficou do lado assim, e o boi continuou andando do lado dele como se estivesse sendo guiado. Aí eu virei e falei assim, como pode? Ficou aí, a contribuição para o meu entendimento foi até aí. Como pode? O boi está com um aparelho no pescoço, e ele simplesmente se segura com a ponta do dedo e vai levando, e ele vai junto, e depois larga e ele já vai do lado do dono. Não era um touro só com canga não, só o que ia na frente que tinha uma canga. De repente era um animal que ele usava para carga, o restante estava tudo livre. Essa canga ele não tirou do animal, era um aparelho, um retângulo que tinha tipo 2 madeiras assim, e um encaixe que não era redondo, mas era quadrado. Só que ele era muito bem encaixado e dava a impressão que não machucava o boi. Por quê? Porque o boi se sentia muito confortável ali, ele não sentia nada. E quando ele pegava para guiar, ele não podia entortar. Fazia assim, ó, senão entortava o pescoço. Ele simplesmente só ia levando, o boi confiava nele, que a mão na posição estava guiando ele. E quando ele tirava a mão, o boi não percebia. O boi via quem? Eu, criança, dizia, já sei o que é. Ele está olhando para o dono dele. O dono, então por isso ele segurava a ponta dele só para começar, depois ele ia, e eu guardei isso na minha mente. 20 anos depois, eu conheço a palavra e caio nesse trecho. Aí eu fui descobrir que jugo é uma canga. Jugo é uma canga, tanto tem nome de jugo como canga. E para os irmãos entenderem, jugo não é a carga. Jugo não é a carga. Jugo é o aparelho que o boi vai usar para puxar determinada carga ou para ser guiado pelo arado. E também para dar treino ao bois. Naquela época, as escrituras, eles andavam segurando a canga o tempo todo, rodeando com o boi, até o boi aprender a andar, porque era um colar, era uma coisa nova para ele estava usando pela primeira vez. Então vocês devem estar se perguntando por que essa história? Porque tem 100% de referência do que Jesus falou. 100%. E eu quero pegar o início do trecho
Olha só. Nesse início aí, olha. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Cansados e o quê? Quem tem sobrecarregados aí? Todo mundo é oprimido, né? Mas tem outra tradução que fala sobrecarregados, com a sobrecarga. E eu vos aliviarei. Essa palavra kanga, essa palavra jugo no grego, ela tem a mesma conotação na Bíblia toda. Ou seja, tanto servia para a escravidão. Lembram daquele aparelho que prendia as mãos e o pescoço? E a pessoa era obrigada a ficar assim. Quando andava, então prendia ele assim, a pessoa vai ficar. Aquilo era chamado de jugo. Jugo na palavra de Deus também simboliza opressão de alguém que é mais poderoso sobre você. Vocês vão ficar sob o jugo do rei da Babilônia. Lembra desse texto? Então, vão ficar sob o jugo, a ordenança dele. Ele vai mandar vocês saltarem e vocês vão saltar. Vocês vão estar literalmente julgados. Julgados por ele. Ou seja, sob um jugo, uma ordenança. Quando Jesus falou esse trecho, ele estava conversando após ter elogiado João Batista. Ele tinha feito um elogio a João Batista e João Batista perguntou assim: é tu que havia de vir? Lembra dessa mensagem? Quando João Batista mandou mensagem para Jesus: és tu que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus falou assim: olha, diga João Batista que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem, e os aleijados andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Então parecia que Jesus tinha dado um fora a João Batista, e Jesus falou assim, quando foram embora os mensageiros, falou assim: olha, vocês pensam que João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana seca, porque não tem nada no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Alguma coisa assim absurda? Eu vos digo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E ele começou a falar sobre isso. Até que ele chega ao trecho em que ele fala assim: olha, João Batista testificou de mim e todas as coisas foram entregues para mim. O Pai entregou tudo para mim. Está nas minhas mãos fazer o que eu devo fazer, a minha obrigação com o Pai, com vocês. Aí ele entra no trecho. Ele faz um convite: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, certo? E qual é o outro trecho? Beth, repete só o 28 do teu. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso. Tu sabe como é que é cansado? É porque o português não cansa. Não cansa, então a gente tem que escolher uma palavra aproximada. Mas cansado no grego, sabe o que é? Bater no peito, olha. Eu não suporto mais. Não aguento. Sabe quando você bate no peito, você não suporta mais a sua própria atitude? É sério, alguém fala assim, é como se fosse assim, cara, eu estou cansado. Então bate no peito, e esse bater no peito é o mesmo sentido daquele publicano que estava do lado do fariseu na hora da oração. Que quando chega na hora de falar dele, a Bíblia fala assim: e com a cabeça baixa e batendo no peito, não é isso? Dizia: miserável pecador que eu sou, ser propício a mim. Então a Bíblia, quando fala cansado, essa eu já não suporto mais. Mas aí a gente tem que entrar nesse detalhe: não suporta mais. O que essa pessoa não suporta mais? Olha bem, ele está fazendo um convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados, estáis batendo no peito. Eu já não sei mais o que vai ser da minha vida. Que tipo de pessoa é essa? É um cristão convertido? Não. Eu quero chamar bem a atenção disso. Não é um cristão convertido. É o que está fazendo com que as pessoas ouçam essa voz de Cristo e falam assim: é mesmo, Jesus, sim. Vinde, você está cansado? Vinde com mim. Vinde aqui comigo. E tem outra palavra. Qual é a segunda? Joyce, repete o versículo e dá ênfase à segunda palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí já tem a ver com uma carga pesada. Olha, eu bato no peito. Uma coisa é a situação. Cansado, já vou dar. Cansado. E o que? Oprimido. A carga. Qual a diferença? Onde está a diferença? Olha só, situação minha e carga. Junta as duas. O que faz lembrar vocês? Eu bato no peito porque eu não suporto a minha vida, não é isso? No original, se eu bato no peito, eu estou literalmente, sabe, insuportavelmente cansado. Eu não tenho mais condições
de trafegar na minha vida, porque as condições que eu vivo estão me levando para isso. E quando eu falo sobrecarregados, é angústia. Reparem bem no trecho de que a angústia, que é simbolizada por uma carga pesada, ela tem a ver com o caminho dessa pessoa. Ou seja, lembrem-se vocês, que vocês outrora eram escravos do mundo. Ou não era. Porque tem gente que não lembra disso. Se para eu ir para Cristo, eu reconheço a minha carga e reconheço o meu nervosismo, a angústia que está dentro, batendo no peito, então será que todos que foram para Cristo viram isso? Ouviram a voz dele? Porque essa voz é a voz principal. Vinde a mim todos. Então, não está chamando todos. Vinde a mim todos que estão o quê? Repetindo aqui, para a gente poder prestar atenção no ensino. Isso! Então, são todos que vão se considerar assim? Não, mas todos vão para Cristo. Todos vão. Há pessoas que já estão há 20 anos com Cristo e não lembram, se é que considerou isso no coração, de onde ela foi tirada. Não lembra. Chega um período de vida em que você parece que mesclou tudo, nós vamos ver isso adiante, que você já não sabe o que é a vida com Deus e o porquê você se diz, pronuncia, eu sou dele. O segundo versículo, olha aí, irmã Elizabeth, lê o 29, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso. Uma coisa são as condições de quem foi chamado, não é isso? Cansado e o quê? As condições de quem está sendo chamado. Cansado, sobrecarregado ou cansado e oprimido, não é isso? Agora vem a ação de Cristo sobre os que são chamados. Repara bem, primeiro foram as condições. Essa é a condição. Lembra-se que Jesus falou, eu não vim para os sãos. Lembram disso? Eu não vim para os sãos, porque os sãos o quê? Quem é que lembra do versículo? Os sãos não precisam de quê? De médico. Ué, você está são, mas é uma ironia. Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de cura. Os doentes precisam ser alcançados imediatamente e serem aliviados. Aí tudo bem. Nessa segunda parte, são as ações. Ó. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Eu falei que jugo é o quê? Não é uma canga? Lembra da história que eu contei? Isso que colocaram sobre vocês, que o mundo colocou sobre vocês, o mundo escravizou vocês. Botou ele uma canga, sai arrastando, olha só, tudo um simbolismo. E você é obrigado a se sujeitar a isso. Ele fala assim, vem para cá, deixa eu tirar essa canga. Aí pensa, tirou a canga, mas você precisa de guia. Lembra que o mundo não te ensinou nada, a não ser destruir a tua vida? Ele vai e fala assim, ó, tomai sobre vós o quê? O meu jugo, olha só. Eu vou botar isso aqui em vocês. As ordenanças que o mundo lhes impõe, que o legalismo lhes impõe, são duras, cruéis e matam. Eu vou ensinar vocês a caminhar. Aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, então, meu jugo, e ele vai começar a fazer igual aquele homem lá em Xerém fazia. Ele vai começar a guiar. Aí entra a segunda coisa. Repete o versículo, Joyce. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ponto, cara. Aprendei. Lembre-se que o Gero contou que no ovinho observou que o boi obedecia. Acostumou com ele do lado. É isso que o Senhor, literalmente, confrontou com os fariseus. Vocês nunca amaram nenhum pecador. Vocês impõem uma carga em cima deles, mas vocês não tocam com um dedo. Por isso foram chamados de hipócritas. Vocês cansaram o povo. Vocês fizeram com que o povo não sentisse mais diferença entre Roma e vocês. As pessoas que convivem com opressão, elas costumam se acostumar. E vocês vão entender isso com o versículo bíblico, se acostumar com a opressão. Elas começam a achar com o tempo que a opressão não é opressão, que a escravidão não é escravidão, que o infortúnio não é infortúnio. Já viu aquela pessoa que fica presa 30 anos e por fim ela já faz da cadeia a vida dela?
E quando abre as portas que ela sai, ela não sabe o que vai fazer? Quem já viu um filme chamado Um Sonho de Liberdade? Já ouviu falar desse filme? Assistam. O camarada fica 30 anos preso. Uma pessoa sai um pouquinho antes dele. Sabe o que ele faz? Ele chega assim, não pode voltar para a cadeia. E ele vê assim, estou livre, mas para que ele serve a liberdade? Olha o que o mal fez com ele e vai se enforca. Se enforca. É esse tipo de pessoa, e ninguém aqui não é sujeito a isso, se Cristo não for conosco, que Jesus chamou. Vai chegar um ponto que você não vai suportar mais. Aqui, ó, eu vim para aliviar você. Aí ele fala só, tomai sobre vós a minha canga, e quando eu conduzir vocês, vocês vão aprender de mim. É comigo que vocês vão aprender. Só que as pessoas muitas vezes falam o quê? A frasezinha famosa que todo mundo pronuncia. Eu aprendi com os meus o quê? Erros, não é isso? Ninguém aprende nada com erro. Ninguém, literalmente não existe, porque senão ele teria outro nome. Ele teria o nome de blog, de qualquer coisa, menos de erro. Pode a água suja saciar você como se fosse limpa? Pode o pecado continuar vermelho como carmesim? Não, não tem como. Então quando a Bíblia fala e aprender de mim, ou seja, eu vou conduzir vocês, quando eu orientar vocês, vocês saberão onde vocês estão caminhando. E quando fala, ó, eu vos aliviarei, diz o seguinte, olha, não diz aliviar e tirar o fardo, não diz tirar o que você carrega, mas ele fala assim, olha, para aqui um pouquinho e bebe água. Bebe água, descansa um pouquinho aqui. Isso, recompõe as suas forças para o quê? Para fazer o quê? Prosseguir. Prosseguir. Isso é que a Bíblia fala de aliviar, achar um descanso para vossas almas. Quem lê o livro do Peregrino sabe que ele para diversas vezes e se recompõe. E agradece por uma coisa mínima, que ninguém agradecer, ele agradece, olha que bom, tomei esse copo d'água, olha esse vale, tem uma árvore aqui para descansar. Mas o descanso não é um descanso de você ser aliviado daquilo que te oprime na tua vida, na sua mente. Porque no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Isso. Mas tem de bom ânimo. Ou levanta, prossegue. Cada vez que você prossegue mais um pouco, é menos caminho que você tem que andar, você já andou mais. E você vai prosseguindo. Quando ele fala assim, ó, sobrecarregados, não tem jeito, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que sou o quê, irmã Elizabeth? Lê só essa parte de em diante. Sou manso e humilde de Pronto. coração. É outro ponto interessante. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, ele estava falando do animal, não é isso? Eu vou botar o jugo em você, ou boizinho, ou vaquinha, ou animal. E vocês vão aprender comigo. Porque eu, esse homem que anda com vocês, sou o quê? E humilde. O que ele quis dizer com isso? Pensem bem, de acordo com a história que vocês ouviram. Pense bem, Jesus está se colocando numa posição de que tipo de homem para qualquer animal? Pense bem, que tipo de homem? O animal vai enxergar ele como o quê? Homem bom. Um homem que literalmente vai olhar e vai ver que o animal tem seus limites. Já viram? Vocês já viram pessoas e pessoas diferentes na rua com relação ao animal. Você vê um homem com um cavalo, que quando já via aqui na rua, que veio a pé com um cavalo porque estava muito pesada a carga, e eu conheci essa pessoa, e ele veio quase do recreio até aqui, para aliviar do peso dele o cavalo, porque ele não tinha como aliviar o que estava lá. Ele veio caminhando com um cavalo, eu já vi isso. Essa mesma pessoa perdeu o cavalo, olha só, perdeu o cavalo lá na lagoa, sumiu, veio para casa, perdeu o carroça e tudo, chegou, cadê ele? Não olhava, procurou, não achou. Quando ele chegou em casa, essa mesma pessoa que eu conheci com 12 para 13 anos de idade, ele foi para casa triste, daqui a pouco quem está lá na frente é o cavalo. O animal, ele tratava bem o animal conseguiu voltar, ninguém pegou a carroça. Parou na frente, lá nessa lagoa que tem aí, que vai para a praia. Então, aí você entende, porque eu sou manso e humilde, eu tratarei vocês, ainda que sejam animais, não a pessoa, mas estou falando do animal, com bondade, para que vocês consigam prosseguir. Quando eu guiar vocês, pessoas, vocês verão
que minha ajuda e o meu auxílio não é como o mundo estava oferecendo para vocês. Não é para eu ser uma pessoa que vai passar a mão na cabeça de vocês e vai literalmente falar assim, olha, podem errar à vontade, porque eu estou aqui com vocês. Não. As pessoas que foram, antes de ele falar essa frase, foram para ele em que situação? Antes de dele falar essa frase, porque sou manso e humilde. Elas foram em que situação? Se você olhar a tradução, vinde a mim todos vós estáis cansados, batendo no peito e sobrecarregado dos problemas que fazem com que essa pessoa bata no peito. Então você não quer mais aquela vida. Você não quer mais. Agora você tem uma pessoa que te guia, que vai te guiando. Agora pensam, voltem anos atrás na conversão de vocês. Eu estou voltando como Deus me guiava. Eu estou falando como se minha vida tivesse totalmente em antítese a essa situação. Eu me lembro, me recordo de como o Senhor me fez meus olhos brilharem, como o Senhor me conduziu com amor e falou uma palavra atrás de mim assim, olha, este é o caminho, andai por ele. Está em Isaías lá no capítulo 30, 33, alguma coisa assim. Este é o caminho, andai por ele. Vocês vão observar o seguinte, de que o próprio Senhor Jesus vos conduz, mas muitas vezes a nossa desobediência faz com que a gente comece a reclamar daquilo que nunca nos incomodou. A gente começa a reclamar daquilo que foi dado como alívio para nós. Mas isso não é uma pregação, não. Nós vamos ver biblicamente. A pessoa começa num tempo, ela não lembra mais. Ela não consegue mais lembrar. Quer ver um exemplo? Quem já leu o livro de Esdras? Já leu, né? Esdras e Neemias, eles foram duas pessoas com trabalhos diferentes. Um foi construir, em épocas diferentes, o muro, e Esdras veio para restaurar o templo e a ordenança do Senhor. Você sabe o que aconteceu no capítulo 10? Quando eles pegaram o livro da lei, ninguém lembrava mais da lei. O povo que ficou ali não lembrava mais de nada. Mas ela ainda chamava de povo de Deus. Eles foram lá, viram ali, Esdras olhou na lei, meu Deus, não se juntarás, não te ajuntarás com nenhuma mulher estranha de outro povo. O povo todo tinha casado com as mulheres hebreias. Aí quando Esdras chegou, para vocês entenderem, e apresentou, olha só, olha o que vocês praticaram, apresentou o livro da lei. Vocês pensaram que teve briga? Eles botaram a mão na cabeça e falaram assim, transgredimos ao Senhor, pecamos contra o Senhor. Mas não eram inocentes. Eles literalmente caíram no esquecimento, conviveram com a desgraça e caíram no esquecimento. Esqueceram que já tinham estado numa desgraça antes no Egito e o Senhor havia tirado com mão forte. Esqueceram que Jeremias tinha prometido, vocês vão ficar quantos anos lá na Babilônia? Quem é que lembra? Quantos anos ficarão na Babilônia? 70 anos. Não é isso? Capítulo 29 lá? 29, 19, eu confundo o 9. 29. Ele fala assim, olha, eis que vocês vão ficar nessa cidade 70 anos. Passados 70 anos, olha, são 70 anos, eu me lembrarei de vós, e vos visitarei, e vos farei retornar a esse local, porque eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Compara esse versículo, eu estou citando literalmente, é o que está escrito. Porque eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz. Olha bem o engano que o mundo faz, o mundo é o contrário. Pensamentos de paz, quando a irmã Elizabeth estiver muito ruim, anos de servidão a Cristo, já estiver a ponto de esquecer do início de quando foi conduzida pelo jugo de Cristo, quando foi aliviada da sua carga. Todos, como é que eu pronunciei? Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o quê? Quem é que lembra o versículo? Duas coisas: um futuro e uma esperança. Isso mesmo. Um futuro e uma esperança. Mas já quando estavam na Babilônia, já era futuro. Você lembra disso? Você já tem 60 anos, você já tem 70, o que mais pode se cumprir na tua vida? Quando Cristo conduz você, e essa condução tem que ser respeitada, tem que ser lembrada, tem que ser temida, tem que sentir tremor dessa condução, ele faz com que mesmo no final da vida, você com 70 anos, eu conheço uma pessoa, desde que nasci, que viveu isso, os 10 últimos anos foram como se tivesse vivido a vida, seguiu para a vida toda, os 10 últimos, porque é o Senhor que toca no coração de vocês e faz sentir isso, não é o tempo.
O que acontece, irmã Elizabeth, é que quando nós largamos a condição de sermos guiados por Cristo, pelo jugo dele, pela condição de humildade e bondade da nossa vida, nós retornamos àquilo que nós abominamos. Retornamos, mas não percebemos, não inocente. Por quê? Quando você não é inocente, não percebe uma coisa e não é inocente, o que está acontecendo contigo? Você está sofrendo o quê? Por favor, alguém tem que falar essa palavra. Você volta para uma coisa, mas você não é inocente naquilo que você está fazendo. Mas você volta como se fosse. Você está debaixo de um quê? Engano. Engano. Mas o que acontece com isso? Eu estou falando junto? Sim. Ele fala assim, eu sou bondoso. Não vos deixeis ser enganados pelo que oferecem para vocês. Eu vou conduzir vocês. O Silvio, lê o 29 para mim e emenda com 30, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Dá só uma pausa aí. Agora presta atenção. Olha essa frase, eu quero que preste atenção. E o que? O resultado disso? E encontrareis descanso para a vossa alma. Pronto. Vai ler outro versículo. Era o que você não tinha. Reparou isso? Vocês não tinham, concorda? Vocês vão achar. Vocês tinham isso antes? Descanso as vossas almas. Lembra que vocês batiam no peito? Pode falar, perdão, pode falar. Sobre esse jugo, que a pessoa encontrarei descanso para a vossa alma. Certo. Então eu vou falar assim, mundo aqui, né? Certo. Aqui, nós pessoas, que às vezes nós encontramos, até às vezes nós mesmos, nós temos muitas pessoas que mesmo dentro da casa de Deus, mesmo sendo na presença de Deus, mas se sentem assim, oprimidos, se sentem com uma carga que, segundo a pessoa, pesada demais para se Cristo esquecer, coisas desse tipo. Certo. Então, a minha dúvida, nesse negócio de jugo, é sobre isso. Aí seria o quê? A pessoa não descansou, como é que se diz? Ou verdadeiramente ainda não teve um encontro com Cristo? Nenhuma coisa nem outra. Não, nenhuma coisa nem outra em termos de frase. Em termos de frase. A situação que foi apresentada aí, assim vai valer outro versículo. A situação que foi apresentada aí não é uma condição de chamado? Não é isso? De chamado? Não tem que literalmente precisar desse alívio? Então o que acontece, uma pergunta retórica, se a pessoa que diz, mas eu fui para Cristo e estou sendo oprimido. Eu vou fazer uma pergunta e vou responder uma outra situação. E a pessoa se sente oprimida, e a pessoa se sente incomunada, ela está lá, ela jejua, ela ceia e tudo, e eu sei, porque eu já vi pessoas assim. O tempo todo nada está bom para a pessoa, nada. Tipo assim, irmão, olha só, é muita coisa, eu não sei. Parece até que era antes, né? Quando batia no peito, não é isso? Não parece? Isso. Mas no coração dela, ela foi para Cristo. Você entendeu agora? Lembra que eu te falei que as pessoas por um acaso passaram por esse processo do vinde a mim? Todos têm que passar. Vinde a mim. Eu conheço pessoas que falam assim, meu Deus, eu quero. Porque eu quero mudar minha vida. Eu quero mudar. A pessoa, muitas vezes, ela fez o seguinte, ela foi inserida num contexto e falou assim, nada de bom, porque ela está esperando que Cristo alivie a carga que ela quer ficar. Olha só, ela quer ficar com a carga, mas não quer sentir o resultado da carga. Exemplo, você se molda com esse mundo e não quer sentir as consequências disso. Você quer viver com o título de pessoa que é membro do reino dos céus, que é uma pessoa literalmente que vai herdar o reino dos céus, mas não quer largar. Não quer deixar. E esse deixar não é uma ordem assim, se vocês deixarem o reino de Deus perde um valor. Não, deixem, porque o valor do reino dos céus, que é imensurável, vai continuar lá. Vai continuar. Você deseja? Vou responder a pergunta da irmã Silvia. Lê o 29 de Lúcia e emenda com 30, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso, Léo, o descanso é o alívio. Aquele alívio só para um pouquinho, toma uma água. Entenda, ela vai completar o versículo. É isso que as pessoas ou rejeitaram ou nunca receberam. Eu não quero beber água e descansar à sombra de uma árvore. Eu quero a minha vida plena nesse mundo. Eu quero morrer dormindo. Eu quero literalmente chegar no médico, que eu confio nele, um cara de branco, é santo,
Eu quero ter resultados positivos. Eu quero confiar num pedaço de papel. Eu não quero esse refrigério aqui não, ó, para prosseguir o caminho. Mas isso é dentro da alma. E não falar do livro tem coragem de falar. Eu quero que a vida prometida por Cristo, que não foi essa, venha para a minha vida. Uma vida de paz, segundo o pensamento da pessoa, uma vida de retidão, segundo o pensamento dela, e uma vida de prosperidade, segundo o pensamento dela. Olha a resposta dele. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não, não é não. Não é não. Não é se o jugo do Senhor é esse, eu não quero. Pô, mas peraí, você estava subjugada? Não, nunca fui subjugada por nada. Me falaram de Cristo, eu fui para a igreja. Agora eu tenho uma missão. Agora eu tenho que ficar prezando pelo reino de Deus. Olha, estão me perseguindo antes, ninguém me perseguia. Eu vou dar a palavra. Ninguém me perseguia. Não. O engano fez com que você esquecesse. Você era humilhada. A pessoa era humilhada. A pessoa era jogada de escanteio. Era taxada como uma pessoa vil. Uma pessoa medíocre. Mas ela ficava ali no meio, igual aquele pobre que fica no meio dos ricos, sabe? E quer ter um pouco de atenção, quer fazer parte de uma coisa que não pertence. Fala, Beth. Assim, Não, você estava falando da pessoa que reclama, que reclama como se nada tivesse dando certo na vida dela. assim, lembrei. Então é porque assim, a pessoa, no caso que você explicou, que o jugo de Jesus e o jugo que a pessoa quer viver, então esse conflito interior que elas falam, que nada está bom, eu conheço uma pessoa que é assim, nada está bom. Né? Então, quer dizer, é porque há uma luta interior dela, né? Com a vontade de Deus. Não sei se você está sabendo. Não, pode ser, você está falando. Por exemplo, vamos supor que a vontade de Deus é que eu more aqui no Brasil, que eu continue aqui, mas vamos supor que eu fizesse, sei lá, um lugar bem exterior, rico, maravilhoso, entendeu? Mas Deus quer eu aqui. Então, seria um exemplo. O nome disso é concupiscência. Não, eu estou dizendo Não, sei, que a pessoa esse fica conflito. nessa guerra interior. Isso, mas não especificamente com vontades detalhadas, assim. Tu leu o último versículo, leu o último, então. Não uma vontade A ou uma vontade B. Mas, na verdade, eu não quero fazer a vontade de Deus. Então vai estar sempre em guerra. Vamos responder isso aí agora, com esse versículo. Olha, 2 Coríntios, capítulo 6. Agora vem Paulo. Olha Paulo como aprendeu de Cristo. E ele fala que o Senhor, a manifestação do Senhor na vida dele, fez com que ele percebesse aquilo que ele devia ensinar para todos os gentios. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Lembra? Não entendi. Estou com a pergunta aqui na mente. Vamos responder. Essa pessoa vive em guerra. Olha bem, mas nunca parou para observar. Eu fui realmente guiado pelo Senhor? Ou seja, ou eu estou dividido, olha bem, com outra coisa. Vou falar porque antes de ler o versículo. Vocês sabiam que a canga podia ser dupla? O jugo podia ser duplo. 2 bois num só. 2 bois. Como eles treinavam isso eu não sei. Mas se ele sozinho podia ser machucado pela canga, se ela fosse mal feita, lembra? O meu jugo é suave, ou seja, é bem feito. Quando a Bíblia fala jugo suave, ou seja, eu fiz um aparelho que vai ser perfeito para vocês. Uma roupa não pode ser nem muito larga, não é isso? Nem muito apertada, ela tem que ser o quê? Perfeita, colocada e moldada para você. Aí ele fala, esse meu jugo é suave. E quando eles botavam canga dupla, os 2 bois estavam de acordo com a mesma coisa. Agora o que Paulo fala? Capítulo 6, versículo... Eu abri um monte. 2 6, aqui. Lê esse versículo 14. 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Já ouviram falar nisso? Todo mundo prega isso. Olha o jugo desigual. Fala de casamento, não é isso? Fala de
tem uma tradução mais fraca que fala assim, não trabalhem com os incrédulos, a gente está longe disso. Só de o que vocês ouviram do significado de jugo, quando fala jugo desigual é o seguinte, você está atrelado a uma situação. E é desigual, ou seja, como você caminha não é igual a esse que está caminhando. O que acontece se duas pessoas estão presas? Outro dia teve não sei se deu no jornal aí, mas eles filmaram. Dois malfeitores, ajoelhados no outro assim, aproveitaram que estavam saindo da viatura da polícia e saíram correndo. Os dois, agarrados um com o outro. Aí, o policial vem correndo, ficou olhando assim. Nossa, a primeira árvore que teve, eles se machucaram feio, quase não sei como arrancaram o braço. Porque um tinha uma ideia de escapar, não é isso? E o outro tinha outra. É sério, eles se machucaram feio, mas deu um arrancão no braço. Por quê? Eles não repararam que já tinham feito sociedade com o outro. Primeiro, para correr, não combinaram? Mas não combinaram de fazer a mesmíssima coisa no caminho para que desse tudo certo. Aí eu pensei, que coisa, não foi engraçado não, eles se machucaram feio. Sabe quando dá aquele arrancão no braço assim? E eles caíram, ficaram lá caídos. A polícia nem correu, não tem como correr algemado, tem que ser muito combinado. Você está atrelado a essa pessoa. Então quando Paulo fala assim, ó, não vos coloqueis sobre jugo desigual com quem? Que você leu? Não vos prendais, é isso? É. Com o quê? É um jugo desigual com quem? Com os infiéis. Pronto. O que são esses infiéis? Bom, pode falar quem são os infiéis. Não tem certo e errado. Quem você acha que são os infiéis? Quem são? Não vos prendais com jugo desigual com os infiéis. O que você responder que vai dar certo? Porque tem a ver com o que você pensa de infiéis. O ímpio. O ímpio, o desconhecedor do caminho de Cristo, não é isso? Outro. O que é infidelidade para Deus? Infiéis não são aqueles que sabem, que provaram, que perceberam, que entenderam e ainda assim praticam o contrário? Isso a Bíblia chama de infiel. Quando a Bíblia fala não vos prendais a jugo desigual, lembra que o jugo não é uma condução? Não vos associem. Gera, tem que tomar cuidado, não ficar de jugo com o incrédulo, não. O mesmo Paulo vai explicar o porquê. Na primeira carta, essa é a segunda. Na primeira carta ele faz. É você literalmente copiar a forma de andar, você é cristão, você copia do incrédulo. Daqui a pouco você está associado a ele. Vocês sabiam que um dos juízes, Jefté, lembra de Jefté, um dos juízes? Ele foi expulso pelos irmãos. Sabe o que aconteceu enquanto ele foi expulso? Ele andou com um monte de gente que não valia nada, homens de Belial. Seriam hoje os que ficam na rua fazendo arruaça, oprimindo as pessoas, sabe? Assaltando. Ele andou com esse tipo de pessoa. Pode falar, Beto. Assim, quando fala esse jugo desigual, a pessoa não se juntar com outra, etc e tal, aí não vai de encontro àquela passagem que Deus fala que não faz acepção de pessoas. Aí no caso não estaria fazendo, não? Não. A palavra não fala, não, o Senhor vê todos iguais, o original diz, vê todos iguais, ou seja, todos. Tanto que assassinou uma criança, como aquele que literalmente, aos nossos olhos, cometem pecados e delitos menores. Todos carecem de quê? Que nós já estudamos. Todos o quê? Todos fizeram o quê? Todos não pecaram? E o quê? Carecem da glória de Deus. Carecem, então, olha bem, essa é a situação, não é isso? Essa situação não é acepção. Ele fala, vai ser explicado na primeira carta, num versículo menor ainda. Ele fala o seguinte, não vos ponhais em jugo desigual. Ele faz uma pergunta para Elizabeth. Elizabeth, me diz então, usando o exemplo, você está querendo convencer, não tem outra palavra, justificar. Você quer justificar a atitude e o tipo de vida que você vive. Então você fala assim, não, olha, o dever do crente é ficar perto do incrédulo. O dever do crente, não, o dever do crente não é ficar perto do incrédulo. O dever do crente é testemunhar para o incrédulo. Quando os apóstolos entravam numa casa, que recebiam o testemunho deles, o que faziam? Eles saíam logo da casa? Eles permaneciam até 3 dias na casa, não é isso? Mas quando não recebiam, imediatamente o que faziam? Eles nem entravam, faziam o quê? Sacudiu o pó em testemunho contra eles. A verdade veio essa casa. Essa é a vida que você tem com o incrédulo. Essa é a vida.
Quando o povo de Israel foi tomar a terra, foi avisado, não se junte com eles. Irmãos, muitas vezes nós queremos nos juntar com uma pessoa que é incrédula, não está dando fruto nenhum. Ao contrário, você está se moldando a ele. Você começa a falar o que não deve. Você começa a agir o que não deve. Quer ver um exemplo? O cristão ele pode trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Dever dele, Senhor, me orienta. Não é melhor você deixar que precisem de você do que você chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, olha, eu estou aqui para somar com vocês. A pergunta que tem, foi o versículo que leu agora? Você leu o versículo todo, o 14? Sim. Então, a primeira coisa, olha só. Que sociedade tem o quê? A justiça. Foi justiça. Certo. E que comunhão, olha, são duas palavras diferentes. Sociedade, acordo. Para eu ficar bem, quando tem guerra. Acordo com a injustiça. Olha, eu sou uma pessoa, já ouvi essa frase, eu sou eclético. Eu não tenho problema com ninguém. Aonde? Aonde que isso é vantagem do crente? Eu não tenho problema com ninguém. Para mim, falar igual o Denzel Washington falou, se você está bem com todo mundo, o ator, o Denzel Washington, ele falou assim, se você, meu pai me ensinou uma coisa, se você está bem com todo mundo, com certeza, repara do lado que o diabo está andando abraçado com você. Não é incômodo nenhum. Chamam isso, sabe de quê? De testemunho. Fulano dá um ótimo testemunho. Olha, ele fala com todo mundo. Sim, a luz, o brilho, o testemunho de Cristo que reprova as obras. Vocês já viram alguém que profere o nome do Senhor e é temente a Deus, ser abraçado e glorificado pelo mundo? Todos os amigos? Não, eles abominam você. Mas há aquele que se contrista de ver como é a tua vida e deseja ela. O segundo versículo, Silvio. E que... O segundo? Não, o segundo eu digo o 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ó. Ou que parte tem um fiel com o infiel? Ele está dizendo, não tem como, não sou eu que exijo que vocês não façam isso. Não tem como. E isso, quando você quer arrumar um jeitinho, você está amando o quê? Mais o quê do que quem? E isso, a Bíblia fala isso. Olha bem, é porque a gente passa por cima, irmãos. Eu expliquei uma semana atrás. O que é um coração perverso? Quem é que lembra? Quando a Bíblia fala assim, o Senhor fala assim, eu achei perversidade no teu coração. É desejar, olha só, tá ali, ó. Eu sigo fielmente, eu não pratico nada, mas o meu desejo é o seguinte, mas eu vou arrumar um jeito daquilo ali, de ser santo. Eu vou arrumar um jeito de que isso possa fazer parte da minha vida e nunca vai poder, porque não tem comunhão, trevas com luz, não tem. Ainda que as trevas, esteja nas trevas ou sejam as trevas, aquilo que nós desejamos. Quer ver um exemplo? Vou citar abertamente, olha o tipo de vida que estão vivendo hoje, tecnologicamente falando. Arrumar um jeito de encaixar isso. Vamos encaixar essa situação. Uma certa vez, tendo problemas com rede social, uma pessoa liga para mim e vai contar um fato desagradável que aconteceu. Parece até que as pessoas estão na frente dela, já reparou? As brigas nesse sistema acontecem como se é pior do que quando estivesse frente a frente. Porque você não está na frente, você desacar, você fala e tudo. Simplesmente, a pessoa queria abonar de que ela usava de uma forma correta e que aquela pessoa usava de uma forma incorreta. Aí eu conversando, falei assim, larga isso. Tá maluco? Não posso largar? É minha fonte de pregação do Evangelho. Isso é interessante. A mesma fonte de pregação do Evangelho teve uma briga que não teve nada a ver com o Evangelho. Nada, tinha nada. Aliás, nenhuma briga que tinha a ver com o Evangelho. Nada. Não, mas tem que saber que conforme eu fui conversando, a pessoa começou a gritar e chorar. Porque ela não queria. Aí ela começa, sabe o que é? Pensa em Cristo, não eu não. Pensa em Cristo querendo conduzir você, você já criou raiva. Você não se lembra mais da condução. Então você começa a fazer sabe o quê? Eu não aceito isso. E começa a arrumar argumentos. Olha bem. Que concórdia há entre Cristo e quem? Sim, você leu aí? Belial. Sabe o que é Belial? Belial simboliza toda a treva. Tudo que tem direito, desde os demônios, Belial. Como se diz como fala assim, o caminho da impiedade pura. Por isso eu falo, filhos de Belial, os homens que são literalmente malignos. Que comunhão há? Aí vocês querem ter mais certeza? Vai para a primeira carta agora.
Por favor. Essa foi, a segunda foi 6, né? A primeira carta é 5. Eu não falei para os irmãos que as pessoas, vou falar, a gente tenta arrumar um jeito de tornar, isso é coração perverso, tornar santo aquilo que nós sabemos que nunca vai ser santo. Colocar na nossa vida uma coisa que nós desejamos e fazer assim, não, mas eu vou limpar, eu vou pintar, eu vou dar um acabamento e vai tornar santo. Não tem um ditado que diz, profere uma mentira, muitas vezes ela no seu coração vai virar o quê? Uma verdade, profere um monte de vezes. Vira um mantra. Não, é isso, pronto, no final das contas você acredita. Para você proferir um monte de vezes alguma coisa, isso é figurado. Tem que ter o quê? Não tem que ter um espaço de tempo? Chega um ponto da sua vida que você já não sabe mais. Você acha que o que é ruim, Beth, aquela pessoa que reclama que é ruim ser guiado por Cristo, você não profere isso. A decepção dessas pessoas, pode ver que elas têm um tempo com Deus, é o seguinte, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo. E isso é literalmente uma coisa chamada, começa com M e termina com murmuração. Murmuração, desprazer secreto não revelado. Ou seja, eu acho que Deus não vê, fala. Mas, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu conheço, que faz isso, a vida dela não pergunta, não, meu Deus, não é uma vida ruim. É o que você vê, mas não estou dizendo, mas preste atenção, pode uma água, pode uma fonte, Beth, pode uma fonte gerar água doce e salgada ao mesmo tempo, a Bíblia fala? Não, não pode. Você entende? Eu enxergo a vida sua, e quando eu estiver murmurando, eu não vou lembrar que você é uma cristã, eu vou lembrar o seguinte, ô Beth, não murmure. A Bíblia manda você consolar as pessoas com a verdade. E não consolar o seguinte, não vai dar tudo certo, a verdade. Olha, está acontecendo ruim com você? Pensa bem, o que está ruim? Pergunta para ela. Negar o céu para ela? Alguém chegou assim, desceu um anjo e falou assim, você não vai entrar no céu. Não. Foi negado o caminho a ela, ou seja, todos podem seguir a Cristo, mas você não. Foi assim dito para ela assim, olha, você vai seguir a Cristo, mas eu vou fazer a sua vida um inferno. É isso? Não. O que ela tem é desprazer. Ela olha o outro crente, não é isso? E fala assim, a vida dele está tudo certo, mas é aos olhos. Sim, eu não estou falando do ímpio, não, do outro cristão. É aos olhos. Irmãos, lembra de Hebreus, capítulo 6, que eu citei. Toda a terra, a chuva é a mesma. A terra é quem bebe o quê? A chuva que cai sobre ela. Não é isso? E produz o quê? É terra boa e terra ruim. E produz erva proveitosa, ou seja, a chuva foi a mesma. A mesma chuva que cai sobre a irmã, cai sobre mim. A partir do momento que eu declaro que essa suposta irmã, hipotética irmã, não, ela existe realmente. Então, ela reclama, pensa bem, o que lhe faltou? O que lhe faltou para ela reclamar? O que está acontecendo? Será que ela sentou debaixo de uma boboreira, ela queria a desgraça dos outros, e falou só que aconteceu desgraça comigo, porque o sol agora está batendo na minha cabeça, não lembro de quem que eu estou falando? De Jonas? A Bíblia fala que Jonas tinha descontentamento dentro dele. Então o fato dele ter fugido já era intrínseco nele. Um péssimo servo. Fala. É porque assim, você está a pessoa, por exemplo, vamos supor, eu trouxe aqui como exemplo. Certo. Eu tenho tudo, mas eu gostei do seu óculos. Então, meu Deus, o seu óculos eu não tenho como comprar. Então, isso é o meu problema, é o seu óculos, entendeu? Aí vamos supor, você, assim, for até menos do que a pessoa tem. Mas o seu óculos não tem, então esse é o problema, tá entendendo? Então, entendi. Na semana passada, a irmã deve ter assistido, a irmã não veio. Olha bem, você prega com uma pessoa, quando fala uma pessoa, pode ser qualquer um. E você catequiza, você vai em frente daquela pessoa. Quando essa pessoa se converte e abraça aquilo que você pregou, você começa a criticá-la. Porque você foi hipócrita, você pregou uma coisa que você nunca viveu. Aí o que acontece? É apresentado o reino de Deus para a pessoa abraça. As próprias pessoas que apresentaram só de praxe, para cumprir compromisso na mente com Deus, você está demais, tá? Você está renegando tua vida, você pode viver bem, mas eu não quero, você me apresentou um tesouro, agora eu só quero esse tesouro.
Quando você quer subir na vida, você não vai até o final? Você não fala, eu não vou largar os meus sonhos? Ótimo, boa sorte para você. Porque o que eu recebi de Deus que é verdade, não dependeu dos meus sonhos, não. Alguém sonhou um dia receber o reino dos céus? Estava lá no mundão, bebendo uma cana junto com seus amigos. Ah, tomara que um dia eu receba o reino dos céus. Não, desejaram isso. Eu preciso. Há pessoas que comentam assim, olha, vou curtir a minha vida e quando eu for velho, como é que é, Joyce? Que você já passou por isso. Quando eu for mais velha, tiver um câncer, algo do tipo, eu me converto. Vocês pensam que o diabo, o laço dele assim, é fácil de sair? Se você não for fiel no pouco, não vai ser na hora do aperto, não vai ser. Não vai ser. Silvio, lê para mim o versículo 6, por favor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento vai levedar toda a massa? Sabe o que Paulo... Jactância é a alta opinião sobre si mesmo. Ou seja, eu já vivo tão bem com Cristo que eu não tenho que temer nada, eu não tenho que fazer nada. Tudo que eu botar a mão prospera, tudo... Paulo fala assim, olha, essa opinião que vocês têm sobre vocês não é boa não, hein? Essa opinião está fazendo com que vocês percebam o errinho entrando, olha bem, o errinho entrando, que ele comparou com um pouco de quê? Fermento. Quem cozinha aí sabe, né? Precisa de muito fermento para usar uma boa levedura, levedar uma massa grande? Basta um pouco. O que o fermento cria? Ele não enfia substância. Ele cria buracos de ar. Olha que coisa maligna, como é que a Bíblia representou o pecado. Um pouco de fermento, um pouco de condição, isso tem nada a ver, não deixa isso aqui entrar, eu não tenho vontade mesmo, eu tornei isso aqui santo. Olha, Deus sabe do meu coração essas frases todas. Um pouquinho de fermento já levedou toda a massa, já criou buracos, ela tem um tamanho enorme, bonito, que não é real. Então, na verdade, o bolo real, se for olhar fisicamente, é o bolo que é? Sem fermento. Sem fermento. Ali da realidade, fininho, feio, não é isso? Gente, eu sou cozinheiro há pouco tempo, vocês cozinham. É coisa desagradável, mas a verdade está ali. Isso é um bolo. Então, por que se bota fermento? Para que essa coisa, que sem ele é feia, se torne o quê? Bonita. Lembra que eu te falei? Que o Senhor não pega e faz assim, não, olha, dá uma lavadinha nessa situação, passa um paninho, que ela vai ser aceita. Não! Bolos com bastante fermentos, bonito e crescido, mas com buracos dentro dele, sem estrutura nenhuma. Aí, olha só, o 6 que a Silvia leu, né? Continua, Silvia, por favor. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Peraí, só um minuto, Beth, vai prestando atenção nisso e lembrando que você está falando, que usou um exemplo, essa pessoa. Olha só, olha os conselhos. Alimpai-vos, pois, de que servidor? Do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento. Continua. Eu perdi o versículo. Não, é o versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso, agora peraí. Olha só, isso. Vai o 8, que aí nós vamos entrar no texto. Eu quero dar essa ênfase. Vai, o 8. Pelo que façamos festa. Calma. Olha bem. O que ele está falando? Preste atenção nas frases, porque o português é ruim de alcançar. Ele está dando um conselho. Pelo que o quê? Façamos o quê? Festa. Folguedo. Se alegrem. Com o quê? Não com o fermento velho. Calma. Não com aquele fermento início, né? Um pouquinho. Vai. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Para. O fermento não faz crescer? Ele está dizendo que fez você crescer visivelmente a sua vida foi a sua vontade com o que é maligno. É maligno, é detestável diante de Deus, mas eu limpei. Todo mundo, quando eu tirei o tabuleiro do forno, alguém deixa de elogiar um bolo bem feito? Quando sai do forno assim, nossa, perfeito, não é isso? Irmãos, não estou desmerecendo o bolo. Eu estou dizendo que aquela perfeição não foi natural. Teve que colocar uma substância para aquilo ali ficar bonito desse jeito.
Teve que colocar. Então ele fala assim, não com fermento, o primeiro, não com o fermento velho, não é isso? Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com o quê? Com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, olha a explicação. Lembra do bolo feio, solado? Eu não vou falar mal não, hein? Na minha família, minha mãe fazia bolo muito bem, mas ela gostava do solado. Ela dizia que o sabor do solado... irmãos, aquele negócio, não vamos discutir. Não é porque eu estou dando ênfase no bolo solado, não. Mas ele está dizendo aqui, olha, com os asmos, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A feiura, ó, a situação parece ruim aos olhos do mundo. É a real, verdadeira, correta e que está fazendo com que você viva. Hoje, você caminha com essa dificuldade, você reconhece essa dificuldade. Mas essa dificuldade é muito menor do que o desejo que você tem de prosseguir até o alvo. Agora vai entrar o problema. O 9, Ciro, eu podia seguir para ler para continuar. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Olha bem. Ele está dizendo, não quero a sociedade de vocês com aqueles que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Vai perceber os títulos. Repete esse versículo e vai perceber os títulos. Olha bem, não Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Tá bom então. Aí todo mundo jogou por terra tudo que eu falei. Jogou por terra. Tá vendo, Jairo? A Bíblia está dizendo assim, olha só, não vos associeis com o que se prostitui. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, Não quer dizer absolutamente com os devassos, certo? Ele não está dando uma ordem, não. Eu não estou dizendo. Ele está chamando a atenção para um cuidado, para que entenda o que ele quis dizer. Eu não estou dizendo para vocês o que é lógico, os devassos desse mundo. Aí fala, os títulos, os que se prostituem, não é isso? Roubadores, não é isso? Idólatras. Porque isso seria necessário vocês saírem desse mundo. Não é isso? Sim. Agora, olha o 11, a explicação de Paulo. Mas agora, vai. Escrevi que não vos associeis com aquele que... Não, mas agora eu estou explicando para vocês. Não vos associeis com aquele que. Tem uma vírgula. Dizendo-se irmão... Presta atenção, Beth, aqui. Só chama atenção. Presta atenção. Aquele que, dizendo-se o quê? Dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda comais. Aí, ele matou 2 coelhos com a cajadada. Esse que é desse jeito, ele não foi assim. Você está entendendo? Ele não foi assim, lembra? Talvez ele tenha ido até para Cristo. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados. Eu julgarei vocês, eu gosto dessa palavra. Eu colocarei uma direção na vida de vocês. Mas eu olhei os avarentos. E eu, com a desculpa de chegar até eles, quer ver? Você sabe como você chega ao incrédulo? Mas você quer chegar, mas no fundo Deus sabe da perversidade do teu coração? Com votos de bondade, que eu tenho que agir com amor com essa pessoa. Ok, até aí tudo bem. Mas no final você pratica a mesma coisa que ela. Foi honesto e sincero diante de Deus o que você queria fazer? Você foi com boa intenção e acabou sendo transformado? Não, você já queria estar lá. Mas deu uma desculpa. Então ele está dizendo, eu peço para vocês que essa pessoa que um dia não foi assim, agora é, com essa não se associa. Então vocês não vão se associar também com os outros. Porque antes de vocês se associarem com os outros, vocês vão ver dentro da minha própria casa pessoas que são idênticas aos incrédulos, mas proferem ser do Senhor. Irmã Elizabeth, o que a irmã comentou aqui, pelo tempo que eu tenho de cristão, eu observei muitas coisas, e uma delas foi o seguinte: tinha pessoas que falavam assim, lia a palavra e falavam assim, nunca, nem um dia eu vi aquela pessoa se alegrar. Eu sei que isso é visível, mas eu nunca vi. Ela só falava assim, minha vida está uma droga. Tudo bem, no começo, você até reconhece isso, mas com alvo de quê? Mas o Senhor me fará prosseguir, não é isso? Não. Dia após dia, após dia, após dia, após dia. Se você tem filhos que lhe obedecem, aí eu sou essa pessoa aqui.
Estou junto com você na própria igreja. E os meus filhos não me obedecem, ao invés de eu olhar para a minha vida e ver que meus filhos não me obedecem, eu recrimino você. Eu pego e falo assim, também tem que ver por causa disso. É porque, tá vendo, só não vale nada, isso é tudo mentira. Não, a minha satisfação é o seguinte, eu jamais me contristei diante de Cristo. Não é uma regra matemática, você faz bolão. Isso aqui é bolão, sabe? Você faz bolão, quanto mais ideia nós tivermos, mais a gente vai se aproximar da verdade. Ele diz, tomai sobre vós a minha forma de conduzir. E vocês vão achar descanso, Não vão achar descanso. Tem até isso no livro do Peregrino também. Os que pararam para descansar e não se levantaram, tinham um de preguiça, não é isso? O outro de não sei o quê. O Peregrino parou um pouquinho no livro. Aquele quando parou, perdeu um pouco. Perdeu um pouquinho que ele parou para descansar. Porque aquilo ali ele fala, isso não era para ter dormido, era para ter descansado. Lembra? A Bíblia separa muito bem isso, desse refrigério, ou seja, eu paro e respiro. Ai, nossa, esses 5 minutos aqui debaixo dessa árvore está muito bom. É para quê? Aquilo é para ficar para sempre com aquilo? Revigorar. Então pensa, Beth, saiu a tribulação da sua vida? Não, apenas tomou fôlego, não melhorou a tribulação. Mas ela não está querendo afligir você? Então eu tenho que estar com fôlego para isso. Vou prosseguir, acharei descanso para vossas almas, vocês vão olhar o caminho comigo de uma forma que tem uma palavra para isso, é genuíno. Caminho genuíno, ou seja, perfeito, aquele caminho que eu quero que vocês sigam. Mas por que eu chamei a atenção desse, não se juntar com esses? Que eu falei para os irmãos. Olha, em todo tempo, toda associação com os incrédulos deu errado na palavra. Os reis fizeram associação contra os reis, deixaram a confiança no Senhor e falaram assim, olha, eu preciso aumentar meu exército. E literalmente foram oprimidos pela própria associação que eles fizeram. Um povo queria lá no Egito, no deserto, voltar para o Egito, porque dizia que o quê? Qual foi a desculpa no deserto? Que eles deram? Quando aparentemente pareceu ter sede e fome no deserto. E a vida era melhor no Egito. Não, mas vamos especificar melhor isso. É isso mesmo, mas como? Como é que eles falavam? Tente falar de uma forma, vocês, como se vocês estivessem interpretando o que eles falavam. Lá tem a carne, Isso. Mas já tinha passado um bom tempo desde sair do Egito. Lembra quando saiu do Egito? Primeiro liguei para o Mar Vermelho? Estamos livres dos egípcios. Mas passou um tempinho e sentiram o quê? Não foi porque estavam passando necessidade. Eles ousaram ver, será que foi um bom negócio que nós fizemos? Isso. Por favor, me vê agora na mente, Colossenses. Lembra disso, será que foi um bom negócio que eu fiz seguir a Cristo? Será que foi um bom negócio eu ter ouvido Gero? Estou citando Gero, agora eu falo, será que foi um bom negócio eu ter ouvido a palavra naquele dia que eu me converti, que eu já contei com os irmãos, sobre a morte? Será que foi um negócio que eu fiz? Um bom negócio? Será que era isso mesmo que eu tinha que seguir? Mas olha só, eu tenho para mim que eu posso me conduzir com Deus voltando para onde eu estava. Mentira! Mentira! Olha o que Colossenses fala. Me lembrei agora, capítulo 3, eu não lembro o versículo. Vê aí para mim. Alguém, capítulo 3, eu acho que é Colossenses. Eu mesmo estou procurando. Ah, sim. Não é o trecho famoso que eu leio para os irmãos, não é isso? Está aí, 1, 2, 3? Não é o trecho famoso, não. Que fala pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra, é isso? É depois, olha só. Lê, Beth, por favor. O versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros. Para, só um minutinho. Não, para, eu digo assim, é pausar mesmo. É proposital. Todo mundo está mortificado? Sim, que tal? Tá, na Bíblia que eu tenho, aqui também está, mortificai. Em outras diz matai, mas na que eu estou lá em cima, antiga e fidelis diz assim, exterminai. O que é exterminar uma barata? Já viram que se você pisar numa barata de manhã, o corpo já não está mais ali? Ela dá um jeito, aquela cartilagem e ela vai embora? O que seria exterminar alguma coisa? Exterminar, no sentido da palavra. O que é, José? Exterminar alguma coisa? Eliminar. Hã? Eliminar. Não. Quando você fala assim, eu vou te exterminar. Acabar. Não vai sobrar nada de você. Vai ser como uma explosão atômica. O que ele está dizendo? Repete.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, e a avareza e a idolatria. Que é a idolatria. Isso, continua. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora completa 7. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivias Aí, nelas. então, vou ver agora quando vocês viviam nelas. Lembra não, Jerônimo, que você chorou, você implorou, eu preciso de resgate para minha vida. E agora, Jerônimo, você está olhando para lá de novo e está se iludindo, achando que foi precipitado em chutar tudo pelo reino de Deus. Jerônimo, você conversou tanto com o incrédulo que agora você consegue ver eles como igual a você. Você consegue ver essa situação como sem problema nenhum. Paulo fala assim, no original fala assim, olha, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Foram por causa dessas inclinações carnais que vocês sofreram antes de ir para o jugo de Cristo. Foi por causa das inclinações carnais que vocês batiam no peito, eu não suporto. Mas já viu quando você comete tantos erros, que você já bate no peito e fala assim, não, eu preciso de resgate. Eu preciso. É isso que a Bíblia fala, que vocês receberam. No entanto, se lembraram. Fala, Beth. Estamos encerrando já, passando um pouquinho do horário. Assim, quando a gente estava falando aqui sobre esse negócio das pessoas, assim, que elas são maldizentes, como a gente na outra falava que do estágio nem com mais, que afastar, isso é bom realmente eu fiz isso. Porque assim, uma pessoa que é maldizente, que reclama, que faz muita coisa, se pega a gente num dia mal, ela te bota para baixo, não é assim? Pensa bem, se hoje eu não. Acontece com todos nós, às vezes não está muito, né? Aí chega uma pessoa e começa com aquela conversa que te bota assim. Então acho que é por isso que o Senhor fala do estágio, né? Porque sabe aquela história que a más conversações te corrompem? Vamos supor, você hoje está mal, mas aí tá bom, Deus já proveu, Deus é melhor. É uma pessoa que nossa, mas olha, aí começa, né? Aquela ladainha, aquilo faz mal pra gente. Acho que é por isso que Deus manda se afastar. Mas é óbvio que você não tem condições. Se você ficar muito tempo, você se corrompe. Esse é o problema. Eu não subestimo. Vocês acham que eu, por exemplo, posso falar assim? Não, irmãos, olha, eu não tenho esse negócio comigo, não. Posso estar ali, posso aqui. Não. Se a situação muito ali, enquanto eu puder, a não ser que o Senhor me envie e fale assim, ó, me enviou mesmo, te jogou naquela situação. Eu estou indo para lá, sabe por quê? Porque eu sei o que eu vivi antes. Eu sei a minha inclinação carnal. Eu sei o que vai servir de laço para mim, irmãos. Quando nos livramos das inclinações carnais, nós nos afastamos totalmente delas porque elas têm poder ainda. Se nós nos aproximarmos e questionarmos alguma coisa, será que era tão ruim mesmo? Assim, entenderam? Ou seja, eu não me lembro que um dia foram as próprias inclinações, essa própria vida que eu vivo aqui agora, que eu escolhi viver de novo, que me derrubou e que me fez bater no meu peito. Olha, é tão sério isso, porque todo mundo que vai para Cristo e se converte e se arrepende dos seus caminhos tem uma amargura, uma tristeza muito grande. Eu preciso, e quando realmente entende o refrigério, ele passa a ser, sabe o quê? Quando ele entende o refrigério, ele se torna diferente de outra pessoa. Então talvez essa pessoa que diz que nada dá certo na vida dela, ela não consegue, ela não tem desejo, então ela gostaria que todos fossem que nem ela. Bom seria que todos no local falassem que ela é mesmo, minha vida está uma porcaria. Por quê? Pronto, acabou. Já viu aquele mal coletivo? Que porque ele é coletivo, então, mas todo mundo faz isso? Já ouviram essa frase? Sim. Todo mundo faz isso. Então quer dizer que como? Por isso que eu digo, o reino de Deus talvez tenha sido feito para 1 ou 2 pessoas. Talvez para 5, para 10, porque ele perde o valor dele, porque só foram 5, no meio de bilhões, não perde. Ele é o reino. É o reino. E para a gente encerrar, Êxodo 32, 22, vamos encerrar. Passamos um pouquinho porque houve um comentário. 32, 22. Nós vamos ver, dizendo nesse trecho como é que é o coração dos homens. Lembra do bezerro de ouro? Quem foi que construiu o bezerro de ouro? Quem é que lembra? Quem construiu? Quem lembra? Arão, não foi?
Porque Arão era mestre no Egito. Olha só, Arão no Egito devia fazer deuses, não que ele adorasse, porque ele tinha uma tarimba nisso, sabe? E o povo oprimiu ele, não é isso? Só que ele construiu o bezerro de ouro. Tá aqui, ó, o Deus aí de vocês, está aqui. Vamos finalizar com isso. Quando Moisés voltou, você vê que o que está acontecendo aqui? Lembra que Moisés voltou? Mas que porcaria é essa? Lê o versículo, Silvia, lê pra gente o versículo 22, por favor. Então disse Arão. Não, lê o antes, a reclamação de Moisés. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ele diz o seguinte: olha, alguém botou a faca no teu pescoço para você fazer aquele bezerro? Ah, desculpa de Arão. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Aí. Tá vendo? Entendeu, Beth? O coração desse povo é inclinado para a maldade. Então você vai dar mole? Uma vez liberto por Cristo, sabe que o teu coração sempre foi inclinado para o mal. Eu sempre fui inclinado para roubo, para maledicência, para tudo. Uma vez liberto, perdoado disso, eu tenho que correr para bem longe. Por isso que as pessoas me criticam quando eu falo corra. A vida com Cristo é bela, a tua. A tua é bela, porque bela tem a ver com esse mundo. A minha sim é esperançosa. Esperançosa. E enquanto eu estiver tropeçando com o meu pé em pedra, eu tenho pelo menos a alegria de pensar: poxa vida, estou sofrendo. Nas minhas fraquezas estou sofrendo. Mas não posso sofrer retroagindo. Não posso retroceder. Não posso voltar e achar que aquilo foi precipitado, que eu poderia ter vivido uma vida melhor, que de qualquer forma eu encontraria. Lembra da gente? Vocês têm a lembrança dos seus amigos antes? Beth tem? Silvia tem? Joyce tem? Os amigos antes? Pensem bem. Eles estão mal agora? Não estão, não. Ainda que aconteça o mal, eles estão vivendo uma vida que é a que eles querem. Eles jamais vão desejar a vida de vocês, salvo aqueles que o Senhor encaminha. Eles oram, conversam com vocês, vão bater papo com vocês, vão curtir com vocês, mas vão estar sempre botando vocês a dependência deles. Porque eles jamais procurarão vocês. Jamais bateram a porta que for me ajuda. Eu estou dizendo, claro, tem exceção, estou dizendo no geral. Jamais. Então, quem é que procura na verdade? Lendo, sabendo disso, o jugo desigual, quem é que procura quem? Na verdade, não somos sempre nós que com desculpas queremos lembrar da época que nós vivíamos. Eu conheço pessoas que já trouxeram assim: poxa vida, vivi minha vida toda na igreja, nunca curti o mundo. Já ouvi essa frase. Poxa, mas eu podia pelo menos ter vivido um pouquinho como se fosse uma perda que era lícita. Eu podia ter vivido isso. Ela não entende que ela foi poupada de desgraças, que pessoas choram, que não conhecem a Cristo, choram pelo tipo de vida que levam, de vida torpe, de promiscuidade, de prostituição, de avareza, de assegurada por toda sorte de imundícia, de maledicência, de convivência com o mal, de perceber o mal e literalmente fazer assim: não, você está certo, sim, quem pratica o mal está certo. O Senhor te livrou disso e você agora está dizendo: se você nasceu numa casa, você está numa casa onde te ensinaram a verdade e você tem saudade de não ter curtido o mundo. Ué, você não sabe como é que é o mundo? Alguém sabe? Alguém pode curtir alguma coisa que não teve? É sinal que você observou o mundo, observou nos seus amigos, foi criado no Evangelho desde novo, mas se associou aos colegas. Tem tanta gente que se desvia, que sai, vai viver o mundo e volta. Não, mas na verdade não é nem desviar, é sim desviar, mas na verdade essa pessoa precisa de arrependimento como qualquer outro. Eu estou dizendo do contato com o mundo. Ela quer, mas eu queria conhecer o mundo. Há pessoas que escarnecem do Senhor. Todo carnaval abandonam tudo, curte o carnaval, sério, isso é verdade, e voltam depois. Não vai fazer igual na outra entidade religiosa que passa uma cinzazinha na testa, mas pior ainda, volta com a maior cara de pau. A minha fraqueza, a fraqueza mesmo, irmãos, nós não pronunciamos, sabia? Sabia que as nossas fraquezas não são pronunciadas? Você vê até o resultado dela. Meu problema é que eu falo demais. Desde quando você está pronunciando isso, você está condenando a você mesmo. Concorda? Você pode até perceber, eu falei demais, mas nem perceber que é isso o teu problema. Esse negócio de pronunciar fraqueza, eu tenho fraqueza disso, aquilo. Não. Você já está nela há muito tempo.
Você pronuncia como desculpa, a minha fraqueza é isso aqui, eu tenho essa fraqueza. Eu tenho que pedir a Deus para tirar isso de mim. Extermina, mata, assassina, que aí você não vai voltar mais para ela. Como é que eu assassino? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e eu vou ensinar vocês como se conduzir. Amém? Vamos colocar aqui, vamos orar. Nós não vamos ter música hoje, porque o Felipe machucou a mão, a gente vai deixar para o outro domingo. Vamos orar. Vou pedir, Silvia, ora para a gente aqui em finalização a escola dominical, por favor. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia estamos aqui reunidos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que alcança o nosso coração. Tem misericórdia, Pai, dos nossos pecados. Muito obrigada, Pai. Todos estamos aqui novamente, nos conduz o seu caminho, sabedoria, Amém. sabendo discernir o mundo e viver conforme a sua vontade, Pai. Amém, Jesus. Te agradeço por esse dia, pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrado.